Fala fiel, beleza? Bem-vindos ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e a gente vai falar hoje sobre Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, às 9 horas, o Timão foi a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro na MRV Arena. E para surpresa de muitos, ou nem tanto, né? Porque o Dorival Júnior vem fazendo essa rodagem do elenco para mandar a campo quem está melhor fisicamente. O Corinthians foi a campo com um time bem diferente, bem misto, antes do jogo, com muita desconfiança, mas o Corinthians fez um grande primeiro tempo. Eu gostei muito, mesmo jogando no 4-1-4-1, que o Dorival não mudou, mas ele fez uma coisa que, se vocês estão lembrados, no vídeo anterior eu falei que para jogar num 4-4, num 4-1-4-1, pode jogar com o Carrillo como ponta direita, ali aberto na direita, mas o ponto esquerdo tem que ser um cara mais rápido, não pode ser o Coronado, e ele usou o que ele tinha no elenco, que é o Thales Magno, que perdeu um gol absurdo, mas mudou a dinâmica com mais velocidade também. A gente tem que falar dos pontos positivos também, mas o gol que o Thales perdeu é imperdoável, custou os 3 pontos pra gente ontem. Ficamos com um ponto só, graças ao Hugo Souza, graças à defesa que ele fez no chute do Rony ali, mas a gente fica um pouco frustrado. Antes do jogo, quem sabe o empate estava bem alinhado com o que a gente precisa aí no campeonato, num jogo fora, contra uma equipe forte, mas o Corinthians teve chance de ganhar, e principalmente também a arbitragem interferindo na partida. O Lianco deveria ter sido expulso, o volante Patrick também poderia ter sido expulso se o VAR chamasse ali na pisada que ele deu no Rian, mas o árbitro de vídeo nem chamou. E se a gente for falar da transmissão da Globo, então, de Minas, chega a ser beirar o absurdo. Comentarista ficando triste porque não foi escanteio pro Atlético Mineiro. O próprio Ricardinho, que se diz corintiano, falando que no lance do Rian nem falta foi, que não pegou, lance normal, a canela do garoto toda marcada. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar como o Corinthians foi a campo. Foi num 4-1-4-1, com Hugo Souza, Kaká e Tchoca como zagueiros, Matheus Bidu e Mateuzinho os laterais, Ranielli como primeiro volante. Dessa vez o Dorival trocou, colocou o Ranielli como primeiro volante. E na linha de 4 mais à frente, o Rian e o Martins. O Rian como volante pela esquerda, o Martins pela direita, o Thales Magno aberto como ponta esquerda e o Carrillo como ponta direita para defender. Fazia a linha de 4 ali, fechando o meio campo, e o Ranielli ali como primeiro volante na defesa corintiana. E na frente o Héctor Hernandes, que não fez um mau jogo. Ele perdeu um gol ali, uma chance no cruzamento do Carrillo, mas não fez um mau jogo, se movimentou bastante. Claro que não é o Yuri Alberto, mas foi útil, se movimentou bastante, brigou, poderia ter cavado ali uma expulsão. Talvez, se ele não põe a mão no rosto ali, poderia mudar, porque o puxão foi na camisa e ele colocou a mão no rosto. Talvez isso pode ter afetado o VAR ali de chamar, mas o juiz também estava em campo. E é esse mesmo árbitro que expulsou 2 jogadores do Corinthians lá contra o São Paulo em Brasília, fez aquele show todo, os jogadores do São Paulo distribuindo cotovelada, Caleri, Arboleda, Alan Franco, e nada aconteceu. É esse mesmo árbitro, mas o Corinthians não tem diretoria ali para cobrar isso, a não ser o Fabinho Soldado. O Corinthians está entregue. A gente sabe muito bem o que está acontecendo aí nos bastidores do Corinthians na presidência. E o Corinthians se portou muito bem, cada jogador sabia o que tinha que fazer ali em campo. Eu gostei da entrega, principalmente física, né? O Corinthians foi um time que competiu muito ali no primeiro tempo, ficou com mais posse de bola, beirando 60% na casa do adversário, num gramado sintético. Esse gramado do Atlético não me parece ser tão ruim quanto o do Palmeiras. Parece ser um bom gramado sintético, mas mesmo assim é diferente, e o Corinthians se impôs, criou chance, teve chance de sair ganhando ali, e a única chance do Atlético Mineiro no primeiro tempo foi uma falha ali do Kaká, que deu uma escorregada, saiu o Rony cara a cara com o Hugo, que fez um milagre. Aquilo ali foi um milagre, uma defesa sensacional, um milagre. Teve outro lance também do Bidu, que se enrolou com o Hugo, que o Hulk foi na força e perdeu o gol. Mas o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos. O Corinthians tinha capacidade de ganhar o jogo. Ali faltou mais poder ofensivo ali.
aí conta as peças, né, do elenco, né? O Thales Magno não tem cacife ali para matar o jogo. O Hector também teve uma chance de cabeça, não tem cacife. Então os reservas são esses do Corinthians. O Dorival fez o que podia ali. Eu acredito que ele fazia isso muito também no São Paulo, de rodar o elenco, colocava um time no Brasileiro, outro time na Copa do Brasil. Ele está tentando se manter vivo nas Copas, ele vai tentar aí a Sul-Americana. Eu acredito, tomara que a gente se classifique na Sul-Americana, mas se não conseguir, ele vai mudar um pouco, vai começar a manter mais um time. Eu acredito nisso. Mas o Corinthians vinha jogando mal e ontem fez um bom jogo. Vinha ganhando de 1-0, jogando mal, mas ontem empatou e fez um jogo bom. No segundo tempo deu uma caída. Eu não gostei muito do Tchoca na partida de ontem, do Mateuzinho também, muito preso. Mas os jogadores, o Raniel eu achei que foi bem, o Martins, o Rian combatendo bastante em cima. O Rian não aparece com a bola, mas na marcação ele incomoda muito. E o Carrilho, o melhor jogador do Corinthians em campo, quase sempre, né? Ele que dita o ritmo. Depois entrou, o Corinthians fez as mudanças ali com o Yuri, com o Romero, com o Charles. Colocou o Félix Torres na lateral direita, o que mostra que o Félix agora parece que se credencia ali pelo que o Corinthians tem hoje de ser o reserva do Mateuzinho, ou dependendo do jogo, titular, para ser quase um terceiro zagueiro ali. Mas eu gostei. O Corinthians, principalmente no primeiro tempo, quando saía jogando, o Raniel baixava como um terceiro zagueiro para espetar ali o Bidu e o Mateuzinho, para ter mais ofensividade, mais profundidade que o Corinthians não vinha tendo. Teve um pouquinho mais, o Bidu cruzou ali bolas rasteiras para a área, que não chegou no Hector. O Carrilho também cruzou, deu bola ali para o Rian também, que desperdiçou. O Corinthians jogou bem. Eu acredito que se o Corinthians se reforçar um pouquinho mais esse elenco, consegue brigar por coisas maiores, porque a gente, com o time titular, com o Garro, Memphis, é outro time. Mas se a gente melhorar algumas posições ali, principalmente como eu venho falando, pontas, lateral direito, o Corinthians vai melhorar, principalmente no quesito de elenco. Mas gostei da partida de ontem. Vamos ver o que o Corinthians entrega na terça-feira contra o Huracan, jogo de vida ou morte para o Timão. O Huracan já classificado, bem provável que venha com o time reserva, porque está na final da Copa da Argentina, e torcer para o Corinthians fazer um bom jogo, ganhar lá na Argentina e se classificar para a gente se manter mais vivo ainda em todas as competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileiro na 8ª posição, com 14 pontos, 4 ali de distância para o Flamengo, que é o segundo colocado. Se o Corinthians tivesse um elenco um pouquinho melhor, acredito que poderia estar no bolo, mas a gente não pode se desgarrar ali de cima, continuar nessa toada aí e torcer para que o Dorival dê jeito, e principalmente fora de campo o Corinthians se arrume aí com a presidência. Beleza, fiel? Até terça-feira a gente fazendo análise de Corinthians e Huracan, e se Deus quiser com a classificação. Tamo junto e vai Corinthians!